Qual país em breve terá a segunda maior frota de satélites do mundo? Não são os Estados Unidos. Eles estão em primeiro lugar com a Starlink. Não é a China. E eu tive que ler a notícia 2 vezes para acreditar. A Alemanha. A Bundeswehr planeja construir até 1.200 satélites para reconhecimento e comunicação. E quando essa frota estiver pronta, seria a número 2 no céu, depois da Starlink. À frente de qualquer país, de qualquer empresa, à frente da Amazon e de tudo que a China realmente colocou em órbita até agora. O coração do projeto tem um nome maravilhosamente nerd de Spock 2. Estamos falando de cerca de 5 bilhões de euros. E é por isso que 3 grupos industriais alemães estão competindo ferozmente. Uma disputa como essa, indústria nunca viu antes. Airbus contra Rheinmetall contra OHB. Cada um com seus próprios aliados, desde especialistas em radares da Finlândia até inteligência artificial de combate de Munique. Alemanha, ou seja, o país que tratou seu programa espacial como algo secundário por décadas, de repente está de volta ao jogo. A única questão é se isso será um verdadeiro retorno ou apenas mais um anúncio. Meu nome é Sirwan e isto é Mars Chroniken. Antes de chegarmos à batalha, a pergunta é: por que tudo isso está acontecendo justamente agora? A resposta tem uma data: 24 de fevereiro de 2022. A guerra na Ucrânia deu ao mundo 2 lições sobre satélites. A primeira, sem eles nada mais funciona. Quando torres de telefonia móvel e fibras óticas foram destruídas na Ucrânia, apenas um sistema manteve a comunicação do país viva: Starlink. A segunda lição é mais desconfortável. Essa tábua de salvação pertence a um único homem. E os debates sobre onde e quando essa rede está disponível e onde não está fizeram soar o alarme em todos os ministérios da defesa da Europa. Quem, em caso de emergência, depende do humor do chefe de uma empresa estrangeira, não tem soberania, mas sim uma assinatura. Além disso, há o sistema moderno de condução de guerra, que simplesmente não funciona mais sem o quadro situacional vindo da órbita. Reconhecimento por radar, reconhecimento óptico, alerta de mísseis, tudo depende do que está no céu. E assim, o espaço aparece de repente no topo das listas de aquisições alemãs, integrado em um pacote de armamentos de proporções históricas. O que exatamente é o Spock 2? A sigla significa Space System for Persistent Operational Tracking. Então, um sistema espacial para vigilância contínua e operacional. Por trás disso está uma constelação de cerca de 1.000 satélites, com radares e câmeras especiais, que deve fornecer aos militares um quadro situacional o mais completo e preciso possível. Contínuo é a palavra-chave aqui. Um único satélite de reconhecimento sobrevoa uma área-alvo a cada poucas horas. Uma constelação com centenas está praticamente sempre observando. O volume estimado do contrato é de cerca de 5 bilhões de euros. O sistema deverá estar operacional em no mínimo 3 anos. E Spock 2 é apenas a metade. Paralelamente, está sendo desenvolvida com o Satcom BW-BW4, a 4ª geração da comunicação via satélite das Forças Armadas Alemãs. Várias centenas de outros satélites para conexões seguras contra a interceptação. Juntos, isso resulta naquela frota de até 1.200 satélites, com a qual a Alemanha se tornaria a número 2 do mundo, atrás da Starlink. Supondo que até lá a Blue Origin, a China e alguns outros players tenham dormido no ponto, vamos deixar isso sentar um pouco. As Forças Armadas Alemãs, que durante anos gerou manchetes constrangedoras com rádios de fuzis, está planejando uma das maiores frotas espaciais da história da humanidade. E agora, vamos à verdadeira batalha. Porque 3 grupos disputam o Spock 2, e a formação é fascinante. No primeiro está a Airbus Defence and Space, o gigante estabelecido, que se aliou ao especialista em tecnologia de medição Rhode Schwartz. No segundo está a Rheinmetall, a empresa de tanques e munições, que até agora não era ninguém no setor espacial, mas se uniu ao líder mundial finlandês em satélites de radar, ICI, e já está construindo uma fábrica perto de Düsseldorf, que deve produzir pelo menos um satélite por semana.
E no terceiro está a OHB de Bremen, a empresa alemã de médio porte do setor espacial, que se fortaleceu em dobro com a empresa de IA de defesa de Munique, Helsing, e com o conglomerado de defesa norueguês, Kongsberg, e que está planejando uma fábrica na Saxônia ou em Bremen para produzir até 3 satélites por semana. Todos os 3 grupos também trouxeram startups alemãs do New Space, como Constella e Live.io. E é exatamente isso que representa a verdadeira ruptura cultural. Durante décadas, esses contratos eram negociados entre os suspeitos de sempre. Agora, consórcios com startups estão promovendo uma verdadeira competição. Os contratos devem ser assinados em cerca de 2 anos. Os primeiros satélites devem ser lançados em aproximadamente 3 anos. E um detalhe torna a situação ainda mais conhecida. Na constelação de comunicação Satcom BW, BW4, as mesmas 3 empresas não competem entre si, mas atuam juntas. A Airbus pretende até construir uma linha de produção para satélites do padrão OneWeb em Friedrichshafen. Concorrentes na área de reconhecimento, parceiros na comunicação. A indústria aeroespacial alemã está jogando xadrez consigo mesma neste momento. Um representante das Forças Armadas Alemãs apontou ele mesmo ponto sensível. Esse tipo de produção em massa nunca foi realizado na Alemanha. Até agora, satélites eram fabricados aqui como trajes espaciais para Marte, individualmente, caros e ao longo de anos. Agora, eles devem ser produzidos em linha de montagem, 3 por semana, e é exatamente nessa disciplina que a SpaceX deixou todos para trás. Pelo menos, a demanda por suprimentos também beneficia as startups alemãs de foguetes, principalmente a ESA Aerospace e a Rocket Factory Augsburg. Afinal, New Satellix precisam primeiro chegar ao espaço. Quem conhece nossos vídeos sabe o quanto essa corrida está ligada à disputa dos lançadores. Uma breve pausa para um recado do canal e serei rápido. Se essas explicações te ajudam, por favor, dê um hype no vídeo. É só um clique, mas faz com que o YouTube mostre o vídeo para muito mais pessoas. E justamente em um tema sobre a Alemanha, cada alcance conta. Quem quiser apoiar ainda mais Mars Chroniken, encontra algumas vantagens legais nas assinaturas do canal e financia diretamente essas pesquisas. E para todos, para quem quer levar o espírito per aspera de Astra também no dia a dia, está disponível em nossa loja Planet Pioneers a coleção Ad Astra bordada. O link está na descrição. Obrigado, e agora vamos à pergunta incômoda. O que o resto da Europa acha disso? Porque aqui a situação fica geopoliticamente delicada. A União Europeia já está desenvolvendo sua própria resposta ao Starlink, a constelação Iris Square. Cerca de 290 satélites, 10,6 bilhões de euros. Operada pelo consórcio Space Spacerize, formado por Eutelsat, SES e Spasat, com uma primeira cobertura básica prometida já para 2029. E o que a Alemanha está fazendo? Ela está construindo paralelamente sua própria arquitetura nacional. Por isso, os alarmes estão soando em Bruxelas. A presidente da Comissão de Defesa do Parlamento da UE, Maria Agnes Strack-Zimmermann, alerta: se a Alemanha agora construir uma arquitetura puramente nacional, que não está integrada ao Iris Square, há o risco de enfraquecimento das estruturas europeias. E no Parlamento da União Europeia, cresce a preocupação com estruturas duplicadas, fragmentação e custos adicionais. Berlim rebate. A Iris Square seria um complemento possível, mas os próprios sistemas são adaptados às necessidades específicas das Forças Armadas alemãs. Ambos têm um ponto válido. Um país que, em caso de emergência, não quer esperar pelo consenso de Bruxelas, precisa de capacidades próprias. Mas um continente que se dá ao luxo de competir com a Starlink usando meia dúzia de mini-constelações concorrentes não entendeu o problema da fragmentação que afeta o setor espacial europeu há décadas. E os outros? A França segue seu caminho clássico através da política industrial. O Estado francês agora é o maior acionista da operadora de satélites Eutelsat, a qual também pertence à constelação OneWeb de raízes britânicas, e a Airbus já está construindo a próxima geração de satélites OneWeb, cuja entrega deve começar no final de 2026, explicitamente como uma etapa preliminar para o Iris Square. Paris, portanto, garante para si mesmo a solução europeia. O que nos leva a uma pequena ironia, de que a única mega constelação da Europa que funciona razoavelmente bem é justamente a OneWeb, que, com seus cerca de 650 satélites, vem do Reino Unido.
ou seja, do país que deixou a União Europeia. Se não contarmos os britânicos, a Europa tem sido até agora apenas espectadora quando se trata de constelações. A Itália, por sua vez, quer participar de tudo ao mesmo tempo. Roma flertou publicamente com um acordo com a Starlink para a comunicação do próprio governo, considera internamente o Wise Square lento demais e acha a Starlink superior. E, paralelamente, trabalha sobre o novo Mercúrio em um estudo de viabilidade para uma constelação nacional própria, que já entrou na fase 2. Pode-se chamar isso de flexibilidade, mas também de fazer o próprio joguinho. E há ainda um país que ninguém esperaria nessa lista, e que, como vienense, me deixa especialmente feliz: a Áustria. A neutra Áustria está construindo satélites militares. Não é piada. As Forças Armadas Austríacas estão conduzindo sob sua estratégia espacial 2 projetos que juntos envolvem 5 satélites. Leo to Leo 2 Vleo. Uma cooperação com a Holanda enviará 3 satélites para órbitas entre cerca de 500 e 200 quilômetros de altitude. Um quarto exemplar serviu como objeto de teste, tão baixo que as câmeras fornecem imagens significativamente mais nítidas do que o habitual. Custo total de cerca de 10 milhões de euros. Desse total, 6 milhões vieram de Viena. E o Beacon 7, um projeto totalmente austríaco, por menos de 1 milhão de euros. Um satélite minúsculo difícil de ser atacado, que a partir do 2 de início de 2027 deverá detectar e analisar sinais de interferência, construído aliás em Schwechat. A versão de demonstração foi apresentada em março. A ministra da Defesa, Tanner, chamou isso de soberania dos dados. O objetivo a longo prazo são pequenas constelações próprias para comunicação, navegação e reconhecimento. 5 satélites são, claro, poucos comparados a 1.200, mas a direção é notável. Até mesmo a neutra Áustria entendeu que neutralidade, sem ter seus próprios olhos em órbita, só significa poder assistir nas telas dos outros. Aliás, o próprio exército deu a melhor tirada. Segundo o responsável, tentaram de tudo para que o Estado não precisasse recorrer à SpaceX. Não adiantou nada. Até os satélites militares da Áustria são lançados com o Falcon 9. Se você quiser saber por que a Europa não tem, ou ainda não tem, um acesso confiável próprio, nossos vídeos da ESA Aerospace estão linkados acima. Por fim, minha avaliação honesta. Sim, a Alemanha está de volta, e de forma mais séria do que nunca neste século. 5 bilhões só para o Spock 2. Concorrência real em vez de acordos feitos em salas fechadas, startups à mesa, fábricas em construção. Isso não é só discurso de domingo, isso é política industrial com propósito. E a combinação do dinheiro de defesa da Rheinmetall, a experiência em radares da ICI, a inteligência artificial da Helsing e a expertise espacial da OHB mostram que está surgindo aqui um novo ecossistema industrial. Mas, e esse mas é grande. Até agora, essa segunda maior frota de satélites do mundo existe apenas no papel. Os contratos só serão assinados daqui a no mínimo 2 anos. Os primeiros satélites em 3. E até que toda a constelação esteja completa, a Starlink já terá colocado a próxima geração em órbita e a China já terá construído suas próprias redes. A produção em série, que é pré-requisito para tudo isso, ainda não foi comprovada por ninguém, pelo menos não no setor de satélites. E talvez a lacuna mais constrangedora continue sendo o acesso ao espaço. Enquanto até mesmo os satélites militares da Áustria dependem do Falcon 9 com falta de alternativa, a soberania da Europa no espaço é uma soberania com elevador americano. A Alemanha fez o diagnóstico correto e finalmente colocou o dinheiro na mesa. Agora, precisa fazer algo que é mais difícil do que ambos juntos. Entregar, em quantidade, no prazo, por anos. Se o retorno vai se tornar uma constelação ou apenas a declaração de intenções mais cara da história da exploração espacial alemã, isso não será decidido em comunicados de imprensa, mas sim nas linhas de montagem, em Neuss, Bremen e Friedrichshafen. Nós estamos de olho, sincero como sempre, em todas as direções. Meu nome é Siruan e este foi Mars Chroniken. Obrigado por assistir. Per aspera ad astra.